Bom dia, minhas potências do oitavo ano. Estou aqui para dar continuidade aos nossos conteúdos do quarto bimestre, tá? Já dei uma adiantada sobre o conteúdo que a gente vai ver hoje lá na nossa sala virtual, no nosso grupo de WhatsApp, né? Vou aqui dar uma reforçada sobre aqueles conceitos que a gente viu sobre circunferência. Círculo e circunferência. Qual é a diferença dos dois? E na circunferência a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o comprimento dela, como é que a gente calcula. Futuramente a gente vai falar de área. Hoje a gente vai falar exclusivamente dos elementos de uma circunferência e de como se determina o comprimento dessa circunferência. Mas antes, o que é comprimento? Vem comigo, hein, pra gente visualizar isso bem direitinho. Chega, gente! Voltei, hein? Pessoal, o que é que significa circunferência? O que é circunferência? Circunferência é apenas o contorno de uma região circular. Como, por exemplo, eu tenho essa região circular. Este contorno, ele é chamado de circunferência. Um exemplo de circunferência é o bambolê. O bambolê ele só tem material na extremidade, não é isso? Aquilo é um exemplo de circunferência. Outro exemplo de circunferência, um anel. O anel ele também só vai ter material no seu contorno, na parte de dentro ele não tem nada. Aquilo é um exemplo também de circunferência. E como é que eu determino, professor, o comprimento de uma circunferência? Vamos imaginar uma praça circular. Eu me posiciono em um determinado ponto da extremidade dessa praça e vou dar uma carreirinha. Vou arrodear essa praça. Quando eu chegar naquele ponto que eu iniciei, eu dei uma volta da praça. Quantos metros eu percorri? Aquela quantidade de metros, aquele comprimento é exatamente o valor da circunferência. É o comprimento da minha circunferência. Neste exemplo foi uma praça. Se eu pegar uma tampa de maionese, por exemplo, qual seria o comprimento de uma circunferência? Eu achei mais fácil determinar desse jeito aqui. Prende o barbante, dá uma volta na tampa. Quando completar, corta o barbante. E estiquei. A medida em centímetros desse barbante é exatamente a medida do comprimento dessa circunferência. Porque o contorno dessa tampa é uma circunferência. Tá certo? Então, esta medida é o comprimento da circunferência. Mas, professor, nessa praça, por exemplo, a gente ia pegar uma corda, um barbante e ia fazer isso, Ia circular, cortar quando completar sua volta e esticar? Não. Existe uma fórmula que a gente vai conhecer que vai determinar o comprimento de qualquer região circular. O comprimento da circunferência de qualquer região circular. Sim, professor, como é que é essa fórmula, cara? Daqui a pouco. Antes disso, a gente vai conhecer os elementos dessa circunferência, tá certo? Os elementos de uma circunferência, os principais que a gente vai ver agora, vai ser o raio e o diâmetro. Pessoal, a ideia de raio ela é bem semelhante àquela ideia de raio do pneu de uma bicicleta. Um pneu de uma bicicleta, aquele pontinho lá no meio a gente vai chamar de centro aqui na circunferência. Então o ponto O, que é o ponto central, ele vai ser o centro dessa circunferência. Então se eu pego o centro de uma circunferência e ligo um segmento de reta que ligue ele até um ponto de uma extremidade, aquilo vai ser o raio. Na bicicleta é do mesmo jeito. Sabe aquele ferrinho que vai do meio da roda até as rodas? A gente chama de raio. Aqui também vai ser chamado de raio. Quais são os segmentos aqui nessa circunferência que se assemelha à ideia de raio lá no pneu da bicicleta? Vou dizer qual é. Este segmento e este outro. Então todos eles vão ser chamados de raio. Então o OA vai ser chamado de raio. O OB vai também ser chamado de raio. E o OC também será chamado de raio. Para dar um nome ao segmento, a gente pega dois pontos dele, na sua extremidade, do segmento, e coloca uma barra em cima, do jeito que eu fiz aqui. Então todos esses três são chamados de raio. E o que é diâmetro, professor? Diâmetro é duas medidas de raio quando elas são lineares. Ou seja, se eu pegar dois pontos da minha circunferência e passar um segmento que passe pelo centro, isso é o diâmetro. Então olha cá, olha para cá.
Eu tenho dois pontos na minha circunferência. Se eu passar um segmento que passe pelo centro, eu chamo de diâmetro. Então quem é o diâmetro aqui? Já sei, professor, não é 2 raios? Então vai ser o CA, é 2 raios. Não, porque não é linear. Tem que ser linear, tem que ser um segmento só. Aqui são 2. Então um segmento só vai de B até C. Então o diâmetro vai ser BC. Deu para entender? Então o que é raio? É o segmento que liga o centro da circunferência até um dos pontos da sua extremidade. Aquilo ali é um raio. Se eu pegar 2 raios, professor, linear, reto, aquilo grande todinho, os 2 raios juntos, vai ser o diâmetro, como aqui, ó. Raio e raio. Se eu pegar os 2 juntos, como é linear, pode ser chamado de diâmetro. Peraí, professor. Quer dizer, então, que se eu souber o raio, vamos supor que o raio seja 10 centímetros, eu sei o diâmetro. Porque se aqui é 10 centímetros, aqui também é. Todos os raios de uma circunferência têm a mesma medida. Então, se aqui é 10 centímetros, aqui também, esta medida todinha aqui, que é o diâmetro, é 20 centímetros. Isso. Se, por exemplo, eu tenho uma circunferência que o diâmetro é 100, qual é o raio? O diâmetro não é formado por 2 raios. Então, se o diâmetro todo é 100, um raiozinho vai ser quanto? 50. Tá certo, pessoal? Vai ser esses elementos que a gente vai precisar para determinar o que, gente? O comprimento de uma circunferência. Não vou fazer do jeito que eu fiz aqui não, ó. Corta quando completar uma volta, estica e vê com a régua. Não, porque se for uma região circular muito grande, não vai dar para fazer isso. Como é, professor, que eu vou fazer? Vem comigo, vai ter uma fórmula para isso. Chega! Voltei com um exemplo e com a fórmula. Pessoal, a fórmula que vai determinar o comprimento dessa circunferência sem precisar de corda, de barbante para estar circulando, é esta aqui, ó. Comprimento vai ser igual ao quê? 2 vezes o π. Que é o π, professor? É o númerozinho que a gente obtém ele através de uma razão, de uma divisão de 2 medidas dessa circunferência, que no caso é o diâmetro e o comprimento. Quando eu divido, vai dar 3,14 sempre, pessoal. Então, ó, vou até colocar aqui. O π vai ser 3,14 sempre. É um número infinito, mas a gente aproxima desta maneira, 3,14. Então, olha só. Para determinar a circunferência, o comprimento dessa circunferência vai ser como? 2 vezes o valor de π, 3,14, vezes o raio. Só isso. Professor, é só multiplicar? É só multiplicar. Sempre vai ser 2 vezes o π vezes o raio. A gente disse que a fórmula da circunferência é 2π raio. Para dar aquela brincadeirinha. Mas é muito simples, é só multiplicar. Vamos aplicar a este exemplo? Qual é o comprimento da circunferência a seguir? Tem uma circunferência, ele quer saber o comprimento. Eu não vou pegar barbante, segurar aqui, vou fazer isso até completar a volta, não. Aplica a fórmula. Como é a fórmula? 2 vezes o valor de π, para toda a questão vai ser 3,14, vezes o raio. Qual é o valor do raio? Na circunferência já está trazendo, ó. O raio é do centro até a extremidade, é 100. Aqui é 100. O comprimento vai ser, só é multiplicar os 3, gente. Vamos multiplicar de 2 em 2, tá? Aqui vai dar 6,28 vezes 100. Quando eu multiplico 6,28 vezes 100, 628 centímetros, porque o raio está em centímetro. Este valor é o comprimento dessa circunferência. Então, se eu pegar uma cordinha e fizer isso em uma circunferência de raio 100 centímetros, esticar e medir, vai dar isso. Muito menos trabalho. Tá certo? Eu vou dar um segundo exemplo para a gente finalizar a nossa aulinha de hoje, tá bom, pessoal? Então, vem comigo nesse segundo exemplo. Voltei com o último exemplo, exemplo 2. A fórmula ainda está garantida, 2π raio, né? Que você já conhece. O valor de π é padrão, 3,14. E o valor do raio, às vezes as questões, ela traz o valor já do raio. Ou ela dá o diâmetro. Mas sabendo do diâmetro, você sabe o raio, tá? Mas aqui já deu raio. O raio é quanto?
200 metros. Vamos ler essa questão? Mariana é uma atleta e treina dando voltas em uma praça circular com raio igual a 200 metros. Ou seja, ela fica dando voltas nessa praça circular, pelo que está dizendo aqui, fica dando voltas. E ele quer saber exatamente quantos metros ela percorreu com uma volta. Ou seja, tem lá um ponto, ela começa a correr daquele ponto. Depois que ela completar uma volta, quantos metros ela percorreu? Como é que eu faço isso, pessoal? É exatamente o comprimento da praça. E a praça, ó, ela tem um formato circular. E qual é a fórmula que dá o comprimento de qualquer região circular? 2π. Esta coisa linda aqui. Então, ó, 2C, né, que é o comprimento da circunferência, é igual a 2 vezes o valor de π, que é o 3,14, vezes o raio. Qual é o raio para a questão? 200. Quando eu multiplico isso, aqui vai dar 6,28, facilzinho, multiplicado por 200. Bora fazer essa conta? 200 vezes 6,28. Quando eu multiplico, 0, 0, 8 vezes 2, 16. Agora com o 2, 2 vezes 0, 0, 0, 2 vezes 2, 4. Agora com o 6, vai dar 0, 0, 6 vezes 2, dá 12. Quando eu somo tudo, 0, 0, 6, 4 mais 1, 5, 2 e 1. Dá esse número todo, professor? Não, porque esses dois juntos tem duas casas decimais. Então o número também tem que ter essas duas. Então dá quanto, pessoal? 1256,00. Esse vírgula 00 tanto faz. Então comprimento, eu vou colocar só o que ali? 1, 2, 5, 6, 1256. O raio não está em metro? Metros. Então em uma volta, ela dá isso. Se a questão estivesse pedindo em duas voltas, só era você duplicar este valor, multiplicar por 2. Porque cada volta, ela percorre 1256 metros. Se ela deu 5 voltas, só é você pegar esse número e multiplicar por 5. Tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. É só aplicar nessa fórmula. Claro que vai depender do contexto da questão para você determinar o raio dela e só. Porque é isso que muda na fórmula, o raio. Porque o que é que não muda na fórmula? É o 2 e nem o valor de π, que é 3,14. Desta fórmula, a única coisa que vocês vão procurar na questão é o raio. Sabendo disso, é só multiplicar. Tá bom, pessoal? Ó, espero que vocês tenham gostado. Tô morrendo de saudade de vocês. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco sobre esses estudos e até lá. Tá bom? Tchau, gente!